Oi, gente! Tudo bem com vocês? Olha só, vou direto ao ponto, tá? Aconteceu uma situação aqui e eu resolvi gravar esse vídeo, fazer esse vídeo ao vivo e deixar salvo para vocês. Vocês querem ver uma coisa que sempre dá pau? Cara, sempre isso que eu vou falar vai dar pau se você não fizer da forma correta, tá? Então quem assistiu esse vídeo aqui agora ao vivo, assistiu. Quem não assistiu, depois eu vou dar um jeito de salvar e colocar lá no nosso canal do Logísticos Oficial no YouTube. Então presta atenção, porque isso aconteceu agora e eu resolvi fazer esse vídeo para vocês. Olha só, sempre que uma empresa, sempre que algum cliente meu, né, e sempre que qualquer empresa, mesmo que ela não seja nosso cliente aqui de consultoria, vai contratar um sistema, vai comprar um software de logística, que pode ser um WMS, que pode ser um TMS, pode ser um roteirizador, pode ser um sistema RP de workflow, pode ser um CRM, enfim. Sempre que as empresas vão contratar, vão comprar um software, vai dar pau, mas vai dar muito pau se antes você não realizar um estudo de viabilidade, que a gente chama de estudo de aderência daquele sistema. Às vezes, o que acontece? Acabou de acontecer isso num cliente meu hoje, e ele me ligou agora chorando, e aí eu falei para ele, olha, se você tivesse seguido aquilo que eu te orientei, isso não teria acontecido. Eu tô fazendo um projeto numa indústria e essa indústria me contratou para fazer otimização dentro da área de logística. Não estava considerado nesse escopo a parte de seleção e avaliação de tecnologia, que é um outro projeto. Mesmo assim, o cliente, na necessidade, na correria de contratar um TMS, que para quem não sabe, TMS é um sistema que faz a parte de gestão de transporte, tá? É uma indústria bem grande. E aí, ele me perguntou, Bia, você conhece sistema tal? Eu falei, sim, é um sistema muito bom. Mas o fato desse sistema, daquela empresa X, que eu não vou falar o nome para você, porque isso não é relevante nesse assunto que eu quero trazer para vocês. Se você for contratar esse sistema de TMS dessa marca X, que é muito boa, pode ser que para você não seja. Mas eu preciso porque eu tô com a minha gestão de transportes muito defasada, os clientes estão reclamando, blá, 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 eu preciso urgente para ontem, porque tudo é para ontem, né? Na logística a gente sabe como que as coisas funcionam. Enfim, eu falei para ele que antes dele contratar um sistema de TMS da marca X, ele precisava fazer um estudo de viabilidade ou, no mínimo, uma análise de aderência se aquele sistema realmente seria compatível para as necessidades dele naquele momento, tá? Então eu dei este aconselhamento. Veja, eu estava lá fazendo outro projeto e ele me perguntou e eu falei que não era viável ele sair contratando, mesmo que ele tivesse recebido uma proposta muito interessante de valor para comprar esse sistema. E por que isso sempre vai dar pau quando você não fizer isso de uma forma estruturada antes? Porque, gente, a empresa que fabrica, né, esses softwares de logística, enfim, de qualquer software, ela tem ali um projeto que é meio padrão. Então, eles vão lá, a empresa que desenvolve o software, né, vai lá, desenvolve uma matriz
básica, e essa matriz ela pode ser vendida para qualquer empresa, mas quando a gente fala de logística, não é um Ctrl+C, Ctrl+V. Você fez lá uma matriz, funcionou na empresa varejista, mas para a indústria pode não funcionar. Para a empresa de transporte pode não funcionar. Para o operador logístico pode não funcionar. E aí o que acontece? Você precisa pagar a customização quando você compra o sistema, principalmente quando nós estamos falando de sistemas de logística, um TMS, um RP de workflow, um WMS, um roteirizador e etc, tá? E aí que mora o perigo. Se você não faz uma avaliação prévia antes, né, de ver tudo que o sistema tem lá, onde ele atende, se ele integra com o seu módulo ou com o seu sistema ou com a sua gestão financeira, se você não olha todas essas questões da sua empresa antes, é bem provável que, quase certo, vai dar pau. Mesmo que na hora que você está negociando, a pessoa fale para você que é compatível, funcione, etc. Não, gente, sempre vai dar pau se você não fizer uma avaliação. E todos os dias isso acontece. E esse meu cliente aconteceu agora, hoje, por isso que eu tô compartilhando com vocês. É uma indústria e ele precisava contratar um TMS. Ele tem frota própria, faz a gestão própria, ele tem uma parte da frota dele é própria, os caminhões são próprios, e uma outra parte terceirizada. E ele estava tendo muito problema de controlar as entregas e o transporte da frota dele, porque ele estava fazendo isso de forma manual. Eu falei para ele, você pode e deve contratar, mas você tem que fazer isso da forma certa. Ele foi lá, desconsiderou o que eu falei, comprou o sistema de TMS, achou que todos os problemas dele estariam resolvidos e aí começou a dor de cabeça. Pagou pelo sistema e agora está com muita dificuldade de utilizar o sistema, porque o sistema não integra com o RP de finanças dele. Ou seja, ele está tendo que pagar, além do sistema, ele está tendo que pagar uma customização do TMS para que seja desenvolvida funcionalidades que converse com os outros sistemas. Eu dei o exemplo do sistema financeiro, mas existem outros sistemas, inclusive a integração com o WMS. Ele está tendo que pagar, que é de outra marca, de outra empresa, ele está tendo que pagar para essa empresa que vendeu o TMS lindo, maravilhoso, para que ele funcione. Gente, vocês não têm ideia como que isso custa muito dinheiro. Além de custar muito dinheiro, você já pagou pelo sistema, mas ele não funciona. E aí você vai ter que pagar um desenvolvedor para poder customizar aquela solução para a sua empresa. E essa customização, gente, vai ter que pagar mão de obra de desenvolvedor de tecnologia, vai ter que pagar mão de obra de consultor de regra de negócio, ou seja, uma pessoa vai ter que ir lá, e não é qualquer pessoa, é uma pessoa que entenda a parte técnica de desenvolvimento, de programação do sistema, que vai ter que ir até a empresa desse meu cliente, fazer um diagnóstico de todas as áreas que esse software vai ter que integrar com outros softwares que ele já tem. Galera, isso é muito dinheiro. E depois disso, ainda vai ter que pagar, né? Esse meu cliente vai ter que pagar mais a parte de treinamento para treinar os funcionários naquele sistema. Visto que quando ele comprou o sistema, ele comprou um sistema básico. Ele não comprou um sistema personalizado ou mais próximo das necessidades que ele tinha, tá? Então, gente, sempre vai dar pau quando você vai contratar um sistema, principalmente de tecnologia em logística, para o seu negócio, sem fazer antes um bom estudo de viabilidade e uma boa análise de aderência, tá? Ok? Ficou claro? Bom, e aí nos nossos projetos eu sempre uso uma ferramenta que na verdade é uma planilha de Excel
que eu vou até mostrar para vocês aqui agora, que é a nossa planilha de aderência para contratação de tecnologias de logística. Nesse caso específico, vou mostrar para vocês agora só a planilha de aderência, que é uma planilha que nós desenvolvemos, que eu desenvolvi aqui na minha consultoria, no GCDV, no Grupo Cadeia de Valor. Para quem está chegando agora, eu tenho uma empresa de consultoria de projetos de logística e supply chain, e a gente desenvolveu essa planilha com foco em analisar sistemas logísticos, mas eu vou mostrar para vocês a planilha de aderência de TMS. Olha a quantidade de itens que a gente precisa analisar antes de sair contratando qualquer sistema, principalmente sistemas de WMS, TMS, roteirizadores aí no mercado, mesmo que ele seja baratinho, né? Mesmo que você veja aí uma oferta super mega interessante, tá? Às vezes o barato sai caro, e nesse caso sai muito caro. Então vou mostrar aqui a planilha para vocês agora, aproveitando que eu já tô aqui, para vocês verem a quantidade de pontos que são importantes analisar quando você vai contratar um software, um sistema. Especificamente aqui o exemplo que eu dei, né, real, que acabou de acontecer. O cliente ligou desesperado pedindo para eu conseguir ajudar ele a customizar o TMS que ele acabou de comprar. Então olha só, vamos começar aqui. Essa é a planilha que nós usamos, tá? Ela tem uma pontuação. Geralmente, o que eu faço? Eu analiso de 3 a 6 fornecedores diferentes, ou seja, de 3 a 6 empresas que desenvolvem, que fabricam, né, softwares de TMS. Vou para o mercado fazer esse tipo de avaliação. Então, eu uso essa planilha aqui para analisar se a empresa que eu estou conversando, né, se a fabricante do software de TMS que eu estou conversando tem os módulos necessários para que eu consiga utilizar aquele sistema sem tantas modificações dentro do cliente XYZ. Essas informações aqui, elas são informações básicas, tá vendo? São informações básicas que eu, eventualmente, vou moldando para cada tipo de cliente. Então, para cada segmento, para cada setor, eu posso customizar. Mas, geralmente, um software de TMS precisa ter, né, opções para entrada de dados, ou seja, como são aqueles dados que eu vou ter que inserir. Por onde eu vou ter que pegar minhas informações, transformar os meus dados para que o sistema entenda, tá? Então, eu vou conseguir importar de EDI, eu vou conseguir importar via e-mail, eu vou ter que mandar todos os meus dados para colocar dentro do software de WMS em Excel, eu vou conseguir ter uma API para conseguir facilitar essa extração de dados, ou eu vou ter que fazer isso manualmente, tá? E aí, eu coloco aqui o grau de importância, ou seja, se é muito necessário, por exemplo, que a empresa me dê a possibilidade de importar os meus dados via API. Aí eu coloco necessário, desejável, tá? A empresa vai ter que responder. E aí eu vou perguntar para essa empresa que tá me vendendo software de TMS se a pessoa tem ou não, se o software atende esse requisito ou não, tá? Aí outra coisa aqui, ó, formação de cargas. Eu vou perguntar aqui tudo sobre formação de cargas, ou seja, se o software, a empresa que eu estou negociando o TMS, tem esses módulos de formação de carga. E aqui eu sempre falo qual que é o meu grau de importância, ou seja, a minha empresa precisa ter módulos que sejam integrativos, que tenha a possibilidade de ter essa parte de formação de cargas, porque eu tenho essa necessidade. A parte de auditoria, então tá vendo que eu pergunto aqui, são todas perguntas, ou seja, são todos módulos que eu preciso que o TMS tenha, porque geralmente eu tenho uma característica, eu tenho uma necessidade, com o grau de importância, ou seja,
é extremamente necessário que o software de vocês tenha a parte de notificar a transportadora automaticamente quando tem divergência, ou seja, é necessário para mim. E aí a empresa que eu estou analisando precisa me responder se o software de TMS atende ou não atende. Nesse caso aqui, eu estou colocando um exemplo fictício, obviamente, não posso revelar o nome do cliente. Não é essa indústria que me ligou desesperadamente, é outro cliente, mas aí tá vendo que já não tem essa possibilidade aqui, ó, eles não atende o software deles nessa característica que eu preciso. Enfim, a parte de conferência das faturas, então são várias perguntas que eu preciso, ou seja, são módulos que eu preciso que tenham dentro do WMS, que para mim se torna desejável e se torna necessário. Olha só o que a empresa respondeu, essa questão aqui de conferência das faturas, onde ele diz que não atende, é a parte de permitir ações por parte da transportadora direto no portal. Então a transportadora que eu contrato tem um canal para que ela consiga falar comigo, né, em relação a alguma fatura, não tem lá no TMS. Aí vamos seguir aqui. Faturamento complementar, performance, que é muito importante, gestão de ocorrências, indicadores, por incrível que pareça, às vezes você compra um TMS e aí o módulo não tem a parte de gerar relatórios, porque geralmente os relatórios eles são customizáveis, tá? E aí é algo desejável para a maioria das empresas e olha só, alguns relatórios atendem, outros relatórios não atenderam nesse caso aqui específico. E geralmente o que está em branco é porque a empresa de TMS nem entendeu a minha pergunta. A parte de relatórios, a parte de flexibilidade, a parte de workflow, flexibilidades sistêmicas. Por exemplo, o usuário consegue trocar as cores em algumas telas do sistema de TMS. Para mim, né, para o meu cliente é algo desejável, mas o software de TMS da empresa X que eu estava analisando disse que não, que todas as cores são únicas. Nossa, Bia, mas isso é necessário? Gente, isso é muito necessário, porque a gente está lidando com pessoas e as pessoas, elas precisam ficar ali a informação o mais clara possível. Você mudar a cor de algumas telas faz com que você minimize possíveis erros. A parte de integração, ou seja, o sistema possui a API pronta para integrar o TMS com a minha parte de pedidos. Para mim é um negócio desejável. O sistema possui API pronta para integrações com notas fiscais. Para mim é hiper necessário, né? E aí aqui o cliente, o fornecedor, o fabricante de software de TMS disse que atende. Aí olha só, o sistema possui API pronta para integrações com os conhecimentos. Aí, ó, tá vendo? Deixou em branco, não entendeu. Isso é super importante. Por que eu pergunto se o sistema já tem isso pronto, gente? Por que eu pergunto se o sistema já tem isso pronto? Porque senão ele vai falar, não, isso não tem no meu sistema, eu vou ter que desenvolver. Você quer? Eu desenvolvo para você, mas vai custar X mil a mais daquilo que a gente negociou. Entendem as pegadinhas? Vamos aqui avançar novamente, ó. A parte de documentos operacionais, que é super importante. Comprovantes de entrega, que isso é realmente muito importante. A parte de serviços, a parte de tecnologia e a parte de suporte. Por exemplo, há cobranças no suporte, o sistema parou. Eu vou precisar ligar para o suporte. Ele vai me cobrar mais? O sistema consegue me oferecer isso? Tem suporte 24/7, 365 dias no ano? Isso para mim é extremamente desejável e necessário. E olha só o que a empresa respondeu. Não atende, não atende, não atende. Isso quer dizer o quê? Se você estiver lá trabalhando com o software de TMS e você tiver alguma dúvida ou dá pau, ou ele parar às 3 da manhã, você não vai ter a possibilidade de abrir um chamado
ou de ligar para alguém, tá? Então, o software não tem isso, ou seja, a empresa que fabricou o software de TMS não tem isso. Pode ter? Pode ter. Custa? Claro que custa. Você que vai pagar? Obviamente sim. É o cliente que vai pagar isso. E aí o que acontece, galera? Um software que poderia, que custaria, sei lá, 30 mil reais, né? Lembrem-se, é um software padrão, básico, 30 mil reais. Nossa, mas a maioria dos softwares aí custa 90 mil reais, porque um software hoje de TMS no mercado é muito caro, custa na faixa de 90 a 150 mil reais. Nossa, achei esse aqui por 30 mil reais, uma oferta imperdível, tô precisando, eu vou implantar. Calma, gente, porque às vezes o barato sai caro. É 30 mil reais agora, que depois o sistema não vai te atender, porque você não fez um estudo de viabilidade, um estudo de aderência antes, tá? A empresa sempre vai te falar que atende, mas se você não documentar, na hora do vamos ver, na hora do pega pra capar, que você estiver trabalhando lá, você vai perceber que realmente não tem. Te disseram que tinha, mas na verdade não tem. Não vai ser bem daquele jeito, e se você não documentou, vai dar pau, você vai perder dinheiro, tá? Então essa aqui é a planilha de aderência. Não vendemos essa planilha de aderência, tá? Não vendemos essa planilha de aderência. Depois que o fornecedor preenche todos os requisitos, ele me dá aqui, ó, uma nota se o sistema atende. Então, de 0 a 100, atende 56%, ou seja, 56 pontos atende. Falta aí mais da metade para me atender. Então, quando eu faço uma análise preliminar, quando eu faço um estudo preliminar com essa planilha, eu consigo colocar de 3 a 6 fornecedores, e aí eu faço a comparação de qual é a melhor solução, de qual empresa que eu estou negociando está mais próximo ao 100, ou seja, está mais próximo de me atender ao tudo que eu preciso, tá? Então você pode customizar, e você deve customizar essa planilha de aderência para cada tipo de empresa, porque cada empresa tem uma característica diferente. Uma indústria é diferente de um varejista, que é diferente de um operador logístico, que é diferente de um atacadista, que é muito diferente de um distribuidor, que é muito diferente de uma agro, que é muito diferente de um e-commerce, que é muito diferente de um prestador de serviços logísticos, de montagem de kits, e assim vai. E quando a gente fala de segmentos, a gente não pode desconsiderar os setores. Então, segmento, indústria, setor farmacêutico. Um software de TMS para uma indústria, do segmento indústria, do setor farmacêutico, tem algumas necessidades. Um software de TMS, de um segmento indústria, do setor alimentício, tem outras necessidades. Então, geralmente, a indústria farmacêutica ela vai ser mais exigente em relação a coisas que o sistema precisa ter, principalmente porque tem Anvisa envolvida, tem FDA envolvida, tem órgãos aí que regulam esse segmento, que o software de TMS precisa ter ali como presença forte, tá? E uma indústria de alimentícia, às vezes, não tem tanta necessidade ou exigências que a indústria farmacêutica tem. E aí, gente, a gente está falando de Brasil, onde nós temos 1 milhão de segmentos e setores distintos. Então, por esse motivo também é importante você, como profissional de logística, saber que existem formas de você contratar sistemas de logística. E um sistema de TMS é muito diferente de você contratar um sistema de WMS. São sistemas diferentes, empresas de segmentos e setores diferentes, que se você não souber, que você não tiver esse conhecimento do que perguntar, provavelmente vai dar pau. Vai dar pau. Não é que pode ser que dê pau. Não, vai dar pau se você não souber contratar isso de forma correta. Bia, mas o que isso tem a ver comigo? Comigo que tô ali trabalhando na logística? Tudo a ver, gente. São vocês que vão, muitas vezes, contratar ou ajudar a selecionar
Ou, pior, né? As pessoas não têm a menor noção do que é um TMS, da menor noção do que é um WMS, aí a empresa chega e fala assim, ó, acabamos de contratar um sistema tal, parabéns, você foi escolhido para pegar todos os dados, colocar tudo lá em Excel, né? Ou juntar tudo manual lá, porque o software não tem como ler via API no Excel. Então vamos ter que subir tudo no Word. Você vai colar lá todas as informações, vai colar no Word, tirar todas as formatações e mandar para imputar as informações no TMS. Vai sobrar para você, profissional de logística, provavelmente, em todos os cargos, tá? Em todos os cargos. E nesse caso, muito gestor de logística roda, muito gestor de logística dança. E por que dança? Porque vai lá, fala que precisa de um WMS, não tem a menor noção de como contratar um WMS, vai lá, acha qualquer empresa aí, coloca o software para dentro, paga lá, chega lá a conta do primeiro mês, tanto. Aí o software não funciona porque eu tenho essa característica, tem como desenvolver? Não, vai ter que pagar tanto de customização, ó. Gente, então isso vai dar pau se você não tiver esse conhecimento. Fiz questão de gravar esse vídeo para vocês. Quem viu aqui ao vivo, viu. Quem não viu, vai perder. Vai, sei lá, quando que eu vou conseguir subir esse conteúdo pro nosso canal de YouTube. Eu sei que eu vou subir, mas não sei quando. Mas fica essa dica aí para que vocês busquem conhecimento para se aperfeiçoar nessa parte, nesse quesito de contratação, de seleção de tecnologias, de logística, porque isso é um conhecimento que vai te diferenciar, que vai trazer valor para dentro da empresa e que vai te tirar de muitos apuros, inclusive, ó, ser cortada a cabeça, e eu tô falando de todos os cargos, todos os dias eu vejo, inclusive esse cliente que o dono me ligou agora, falando que vai ter que pagar uma conta lá de muitos milhões para customizar o sistema, provavelmente o gestor e o diretor de logística, ó, vão rodar, porque foram eles que indicaram a solução. Gente, isso é uma coisa muito séria. Porém, você, analista, estagiário, assistente, coordenador, supervisor, cargos que estão abaixo desses gestores, etc., se tem esse conhecimento, pode ser uma forma de vocês conseguirem subir de cargo. As pessoas, elas sobem de cargo, elas ganham mais dinheiro se elas aproveitam as oportunidades que aparecem. Porém, você só vai conseguir aproveitar as oportunidades que aparecem se você tiver conhecimento. Senão elas vão ficar passando o tempo inteiro ali na sua frente e você não vai conseguir pegar, tá? Mesma coisa com dinheiro. Ai, não ganha dinheiro na logística. Não ganha dinheiro na logística porque não sabe o que é logística, né? Não sabe o que é logística e acha que logística é só transportar e carregar a caixa dentro do armazém, né? Aí não vai ganhar dinheiro mesmo. Pode ver, a maioria das pessoas que reclamam que não ganham dinheiro na logística é porque elas acham que logística é só transporte. E aí fica lá trabalhando de operacional e não tem a menor ideia que logística é uma área estratégica, e quanto mais você conhece, mais você entende que a logística se relaciona com outras áreas e que a logística muda de empresa, de segmento para setor, mais você tem a possibilidade de ganhar mais, porque você vai com certeza oferecer mais redução de custo e mais aumento de receita para a empresa que você trabalha, que você é funcionário, que você é colaborador, ou que você está prestando algum projeto de consultoria, ou até mesmo no teu próprio negócio, tá bom? Então era isso que eu queria mostrar para vocês. Fica essa dica e eu espero que vocês lembrem disso todas as vezes que vocês se depararem com alguma contratação, alguma necessidade para contratar um sistema de tecnologia em logística, seja um WMS, um TMS, um roteirizador, enfim, ok? Um beijo para vocês, fiquem com Deus, tchau!